Oi, Thay, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cris, tudo ótimo. Mais uma na Maravilha. conta. Isso aí, mais uma live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, ou está nos ouvindo pelo Spotify, ou está vendo algum corte dessa live aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem por hábito fazer essas conversas aqui no Movimento Ilumina. E a gente quer muito a participação de vocês também nos comentários, mandando mensagem para a gente ampliar essas discussões, né? E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que surgiu, nasceu durante uma conversa dessa, uma live, em que a gente estava falando sobre decisões, né, no relacionamento, quando a gente está passando por alguma questão, alguma crise, as decisões possíveis, né, que a gente precisa tomar. E esses dias eu estava pensando muito sobre isso e acho que tem um aspecto astrológico muito forte aí, vamos ver se a Thay vai concordar. Nós somos duas librianas, né? E os librianos eles têm uma fama muito ruim, eu acho, e não verídica, de serem indecisos. Eu não acho que os librianos são indecisos, alguns podem ser, claro, né? Mas não é um traço característico do nosso signo a indecisão. Eu acho que o traço é a ponderação, às vezes até um pouco exagerada, né? A gente pensa muito sobre todos os aspectos possíveis, cria mil caminhos, mil possibilidades na nossa mente, e aí quando a gente toma a decisão, finalmente, né? A gente não é mais difícil também a gente errar, porque a gente já pensou muito sobre aquilo. Mas pode ser que nesse caminho, nesse processo de tomar a decisão, quando a gente se demora muito, a gente fica ali numa espécie de uma zona nebulosa, né? A gente está chamando assim aqui para a gente entender que seria o quê? Emocionalmente, em termos dos nossos sentimentos, é como se a gente já tivesse uma inclinação para uma determinada decisão. Então, dando um exemplo, se eu estou vivendo uma crise grave, um problema grave no meu relacionamento, possivelmente eu estou considerando me separar, ou, por outro lado, eu estou pensando em como não me separar, né? E quais seriam as maneiras de resolver aquela crise e continuar. Então, eu tenho, a princípio, dois caminhos possíveis, e enquanto eu não decido, enquanto eu estou avaliando, pensando, eu me encontro nessa zona nebulosa. E quando a gente não decide efetivamente, a gente também está tomando uma decisão, que é não decidir, pelo menos por enquanto. Por um lado, eu acho que isso é bem interessante, a gente não decidir de qualquer maneira, no ímpeto da emoção, porque é muito mais fácil a gente se arrepender ou tomar uma decisão equivocada para aquilo que a gente realmente quer. Mas, por outro lado, é importante também que a gente não se demore demais nessa tomada de decisão, né? Que a gente permaneça o mínimo possível nessa zona nebulosa, só aquilo que é realmente necessário para a gente tomar uma decisão fundamentada e minimizar as chances de um arrependimento. Então, eu estou nesse lugar, nesse exemplo que eu dei nessa situação, entre uma possibilidade ou duas e a decisão propriamente dita. Como lidar com o conflito entre emoções e pensamentos nessa zona nebulosa, né? A zona nebulosa, ela é um lugar, eu acho, que ninguém gosta de estar, porque é um conflito interno. Teus sentimentos estão dizendo uma coisa, às vezes os pensamentos estão dizendo, calma, pensa, considera isso, considera aquilo, considera todos os aspectos. E no meio de tudo isso, a gente tem também a nossa vida para levar, né? Então você não pode nem se dar o luxo de ficar só pensando sobre isso, você tem que continuar com as dinâmicas do seu dia a dia. Como é estar nessa zona nebulosa? Eu acho que todo ser humano já se encontrou assim em algum momento da vida, nos mais diferentes âmbitos, né, da sua vida, seja emocional, profissional, enfim, familiar, é bastante comum. Mas como a gente trata aqui especificamente das questões relacionadas às emoções, aos relacionamentos afetivos, a gente está pensando aqui uma zona nebulosa no relacionamento. Tayane Amaral.
Você já esteve numa zona nebulosa? Como é estar nessa zona nebulosa e como é que a gente lida com isso tudo? Ô, Cris, acho que ser libriana, estar numa zona nebulosa, né? Estar nessa zona de conflito emocional e ter que tomar uma decisão, acho que isso potencializa muito. A Cris está muito certa quando ela falou que nós, librianas, nós ponderamos muita coisa. Então, raramente, acho que não lembro de algum momento que eu tenha tomado uma decisão por impulso. Então, não lembro mesmo. Todas as decisões que eu tomei na vida foram muito pensadas, assim, muito bem detalhadas. Pensei em vários cenários, várias consequências, vários impactos de uma decisão ou outra. Então, a gente, não é que nós sejamos indecisas. Eu digo até que nós somos bem decididas, mas o nosso processo de decisão ele demora um pouquinho mais que de outras pessoas, né? Justamente por conta desse processo de ponderação. Então, já estive em várias, assim, mas eu posso dizer que uma das mais críticas foi a da decisão do divórcio, que acho que é para onde a gente vai levar essa conversa mais adiante, né? Então, eu já divorciei, né? E espero não passar mais por isso, mas já estive nessa posição dessa zona nebulosa. Então, essa zona nebulosa, ela durou aproximadamente 8 meses para mim, né? Então, entre a situação caótica e a decisão final, durou aí 8 meses. E foi um tempo que parece que durou 10 anos, por conta de todo esse sofrimento, essa angústia, né? Fico, não fico, vou, não vou, e filho, e casa, e patrimônio, e financeiro, e a gente põe tudo isso na balança, né? Mas acho que o mais importante de tudo na zona nebulosa é não dar muito ouvidos para quem não nos conhece tão bem e quem não é profissional para nos orientar durante esse processo. Porque é muito delicado uma pessoa de fora vir dar pitaco na nossa vida. Então, eu ouvi diversos conselhos, né? Eu já, inclusive, cheguei a ouvir o seguinte: ele te bate? Aí eu disse, não. Ah, então, para que separar se ele não te bate? Trair é normal, isso é do homem e tal. Então, já estou dando uma dica aqui do que foi mais ou menos o motivo, né? E ouvir conselhos de pessoas de fora é muito perigoso, porque a pessoa não conhece o nosso contexto, não conhece ali a nossa vida íntima, né? Com o nosso cônjuge, com o nosso companheiro. Então, acho que um ponto importante é deixar, ok, ouvir as pessoas falarem e tudo, mas não levar isso para dentro da sua decisão. Você tem que tomar uma decisão muito voltada para o seu sentimento e não para que os outros vão pensar. Então, suas amigas ou parentes, ou até mesmo mãe, irmãs, né, familiares, podem dizer, não aceita isso, porque tu vai estar fazendo papel de boba ou coisa do tipo, mas dentro do teu relacionamento existe um pilar ou pilares muito mais fortes que deem sustentação para a continuação do relacionamento, então vale a pena ponderar em continuar e dar uma outra chance. Agora, se você não encontra esses pilares, que foi o meu caso, eu busquei vários pilares. Então, eu fui até o último momento para tentar resgatar isso, né? Para tentar reativar os laços. Então, fui até o último ponto, mas eu cheguei à conclusão que não tinha estrutura. Os pilares essenciais do relacionamento não estavam firmes para que a gente desse continuidade no relacionamento depois do que aconteceu. Então, esses são pontos muito importantes para a gente ponderar, né, Cris? E não tomar decisão baseada na opinião dos outros. E uma coisa muito importante é buscar orientação profissional. Isso foi o que fez diferença na minha jornada, né, na minha decisão. Então, foi uma decisão baseada em sentimentos, em emoções, em ponderações muito fortes, assim, em todos os aspectos, e com muita racionalidade, porque eu tive auxílio, né, de uma profissional incrível, que é a Zélia, que é uma personagem também no nosso livro,
Então, ter alguém profissional de fora, olhando a nossa situação, olhando nossa crise e conduzindo esse momento com técnicas, com ferramentas, com conhecimento mesmo, isso faz total diferença. Então, a gente não precisa passar por esse limbo, passar por esse momento sozinha, né? A gente não precisa ficar sozinha resolvendo isso. Vamos buscar ajuda, né? De profissionais. Acho que isso fez toda a diferença. E isso nos ajuda a tomar uma decisão mais tranquila, mais consciente. Porque desde o início do processo, uma coisa que eu aprendi, Cris, desde o começo eu sabia o que eu precisava fazer. Eu sabia o que eu queria, eu já tinha tomado a decisão desde o início. Mas eu arrastei isso por bastante tempo para ter ali certeza, para ter informações, mais informações sobre toda a questão, né? E também ter firmeza no que eu queria. Mas uma coisa que eu aprendi é que desde o começo a gente sabe o que a gente tem que fazer. Desde o começo do conflito a gente sabe. Seja para sair, seja para não sair da situação, mas a gente sabe desde o começo. A gente sente. A gente só leva isso um pouquinho mais adiante para ter uma decisão mais acertada, né? Para ter uma segurança a mais da decisão. Acho que é mais ou menos isso, contando da minha experiência. Sim, é muito importante, a gente está te ouvindo, e eu acho que eu e muita gente está agora se colocando nesse lugar também, que a gente já esteve, né? Em várias zonas nebulosas. A maioria das decisões que eu tomo são também muito pensadas, muito ponderadas, demoram um pouquinho, mas elas são geralmente definitivas, e eu tenho muito orgulho de dizer que praticamente não tenho arrependimentos assim na minha vida, né, de ter tomado uma atitude e depois falado assim, poxa, eu errei e tal. Apesar de tomar algumas, poucas, decisões de forma mais impulsiva. Deve ser meu ascendente em Áries, que às vezes, né, se manifesta, e aí eu tomo umas decisões mais assim, mas geralmente é quando eu já sei, né, quando eu já tenho certeza, e aí não preciso desse tempo. Eu acho que esse tempo, ele é muito angustiante, essa zona, né, ela é uma zona porque ela tem uma atmosfera, né, ela é um ar pesado, a gente fica ali quase em suspensão, a respiração tensa, porque você não está tranquilo em momento nenhum. Eu me lembro dos momentos que eu passei por essa zona nebulosa, por esse hiato, né, entre achar que tem que fazer alguma coisa ou tenho duas opções, ainda não sei qual decidir, e a decisão em si, que eu acordava e aquele era o primeiro assunto que vinha na minha mente, e quando eu ia dormir era o último assunto que estava na minha mente. E nós, especificamente no nosso caso, eu e Tayane, somos pessoas muito racionais, muito mentais, né? A gente está muito pautado nessa competência no nosso intelecto, a gente pensa muito sobre tudo, é um peso muito grande, porque o tempo todo você está pensando e está analisando, e até isso, Thay, que você falou agora no final, sobre a gente saber desde o início, eu acredito também que a gente saiba intimamente, a gente tem uma voz interior, a gente tem um instinto, tem alguma coisa que já está nos dizendo, né? Mas nem sempre a gente consegue ouvir, né? Eu acho que talvez no momento ali são tantas vozes nossas, e quando a gente abre, né, um outro ponto que você trouxe que eu acho importante também a gente reforçar, que é essa ideia que a gente, quando está nessas situações de crise, de dúvida, é muito comum a gente recorrer a outras pessoas, querendo validação, querendo ajuda, querendo orientação, faz parte do momento de desespero, que é um momento de desespero mesmo. Mas, embora isso possa parecer muito útil naquele momento, é completamente desastroso, porque a gente vai trazer opiniões, pensamentos prévios, inclusive, totalmente alheios à nossa realidade. Ninguém sabe exatamente o que a gente vive, né? Imagina que se você contar para alguém como é a sua vida no seu dia a dia, ou relatar talvez uma conversa que você tenha tido com seu parceiro, uma conversa mais difícil, como essa outra pessoa reagiria sem conhecer o seu contexto, a sua realidade? Pode ser que ela ache aquilo um absurdo, ela vai te dizer que é absurdo ele falar isso e tal. Você sabe o contexto, você é a única pessoa que sabe dizer se aquilo foi absurdo ou não, que se foi desrespeitoso, se foi uma violência.
é preciso que a gente cultive sempre esse discernimento nosso, para não precisar dessa validação alheia. Pode ser que você converse com uma pessoa que já tem uma ideia pré-concebida sobre você, sobre a sua relação, sobre o seu parceiro ou parceira, então tudo aquilo vai pesar na opinião que ela vai dar. E aí, se você por acaso tomar uma decisão diferente daquela que você foi aconselhada, você ainda vai ter que lidar também com isso, que é totalmente desnecessário, você não precisaria lidar. Então, uma coisa que eu prefiro, né, ter na minha vida é esse cuidado de não falar sobre essas questões, que naquela hora parece que a gente tem essa necessidade, mas se você deixar passar um pouquinho, no dia seguinte você vai ver que foi melhor não ter falado nada. E aceitar que a decisão é sua. Eu entendo que, às vezes, decidir é muito difícil, né? E tem pessoas que vivem mesmo um medo de decidir, medo de tomar a decisão errada, medo de magoar, medo de ser magoada, medo do que vem por aí. E é isso que nos faz permanecer por meses, né? Por anos, talvez, numa zona nebulosa, ponderando tudo e lidando com o nosso próprio medo. E não é uma fraqueza a gente assumir que tem medo. Eu acho que o medo ele é um grande mestre. Ele pode nos ensinar, ele só não pode nos dominar. Então, entender por que eu estou com medo, né? Do que eu estou tendo tanto medo, por que eu estou tendo tanto medo de decidir, o que está em jogo ali que está me fazendo ficar nessa situação. Isso não pode ser maior do que o seu próprio bem-estar, que a sua própria vontade, a ponto de você estar ali só por medo. Não, mas o medo ele vai te acompanhar durante um tempo. Medo do futuro, medo do dia seguinte, medo de se arrepender, medo de recomeçar, medo de perder tudo. São muitos medos e eles fazem parte desse jogo, né? Não dá para a gente ignorar. Então, eu acho que uma lição muito dura, mas necessária dessa zona nebulosa que a gente está conversando é, primeiro, lidar com as próprias sombras, e uma delas é o medo, é a indecisão momentânea, e a gente ter que ponderar e pensar e saber que a gente vai tomar uma decisão. E o segundo ponto é que essa decisão e esse processo eles são nossos, então não há necessidade da gente compartilhar isso com outras pessoas, a menos que seja durante um processo terapêutico. Se você tem alguém, se você tem um terapeuta, uma terapeuta, um psicólogo, enfim, um psicanalista, alguém que te acompanha ou que você venha buscar nesse momento, é uma ajuda profissional, é completamente diferente. Essa pessoa tem as ferramentas para fazer você acessar aquilo que é seu. Ele não vai te dar opiniões parciais, ele não vai te dizer, eu nunca gostei dele, e essas coisas que pesam, né? Poxa, realmente, minhas amigas não gostam dele, então é mais um motivo para eu me separar? Não, esse problema é delas. Quem tem que gostar é você, quem tem que estar na relação é você, quem tem que ver sentido naquela relação é só o casal que está na relação, né? Então, lidar com essa solidão da zona nebulosa, só você está vivendo, só você está sentindo, só você está pensando, só você tem dimensão de todos os fatores, é um fato, é isso, né? O medo vai aparecer e eu vou ter que lidar com ele. Eu vou permanecer algum tempo aqui até tomar uma decisão? Vou permanecer o tempo que for necessário, sem exagerar, né? Sem ficar demais, assim. Quando chegar na hora, eu vou tomar a decisão que eu tenho que tomar e assumir os riscos também, né? Decidir é necessário. Uma coisa que sempre me ajuda muito, eu acho que a meditação ela traz essa escuta interna, talvez essa voz interior, esse instinto que já desde o início, desde sempre, nos diz o que é melhor, nos diz qual é o caminho. Se a gente está ali no burburinho do dia a dia e não para nunca, né? Fica mais difícil ouvir. Então, é importante também nesses momentos, por mais que a cabeça esteja a mil, e até mesmo por isso, que a gente encontre momentos para se recolher um pouco, para ficar com a gente em silêncio e para deixar, observar os pensamentos que afloram, né? As respostas vão chegando. Talvez não como mágica, naquela hora, eu estou sentada ali de olhos fechados meditando, então tenho vários insights, várias respostas. Talvez não. Talvez elas venham no dia seguinte, uma semana depois, mas elas vão encontrando espaço.
Eu acho que esse é o nosso trabalho, dar espaço a essa voz, mostrar que ela pode aflorar, e a meditação eu sempre recomendo e acho que é um caminho muito importante. Muita gente me diz, inclusive alunas novas, né, das práticas de yoga, que não conseguem meditar, né, que a mente é muito agitada e que justamente no momento de crise não vai conseguir meditar porque está vivendo aquele caos e tal. É justamente nessas horas que a gente precisa meditar. Todas as mentes são confusas, né? Da natureza da mente. Ah, minha mente é muito tagarela. Todas as mentes são assim, né? Você precisa dar esse tempo para ela, mudar um pouco, inverter um pouco o jogo, e a sua própria mente, ela vai perceber. Tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Eu não estou mais dominando, eu não estou no controle. O ego não está ali o tempo todo falando, que ele não tem a menor preocupação em resolver nada. Ele só tem a preocupação em se reafirmar o tempo todo. E o ego é uma parte nossa, mas ao mesmo tempo que ele é uma parte nossa, ele também é um ente separado, que a gente consegue olhar para ele, identificar e perceber isso é só ego, então isso eu não vou trazer para mim, né? Eu quero aqui me aprofundar numa verdade mais íntima, mais minha, até porque as nossas decisões definem a nossa vida. Então, que tipo de vida a gente quer ter, né? Qual o futuro que a gente está desenhando? Um futuro de tristeza, arrependimento, insegurança, sentir que eu tomei a decisão errada, e que eu estou numa relação que não era para estar, ou que eu terminei uma relação que eu não deveria terminar. Não, a gente quer um futuro maravilhoso, né? Então, encarar essa zona, eu acho que é o primeiro passo. Não é isso, Thay? Ô, Cris, acho que a gente podia até encerrar a conversa, que tratou agora de uma forma tão completa. Queria só puxar de volta a questão do medo de decidir. E a Cris fez um comentário mais no comecinho que é perfeito. Não decidir já é uma decisão. Quando a gente decide não decidir, deixar a vida levar, a gente já está decidindo a permanecer naquela situação e às vezes em um contexto até mais complexo do que antes. Porque a gente declara que aceita tudo de qualquer forma e que a gente vai ficar ali, né? Seguindo a vida. E sobre o medo também, que é um lado sombra nosso, né? O medo é que vai estar em todo momento, em todas as circunstâncias, e isso é muito importante. O medo é um fator importante, porque ele nos freia, né? Imagina ter uma vida completamente sem medo, a quantidade de bobagem que a gente ia fazer o tempo todo, né? E um exercício que eu fiz nessa época nessa zona nebulosa, é fazer uma listinha de ambos os contextos. Quais são os pontos positivos de eu permanecer? Quais são os pontos negativos de permanecer? Quais são os pontos negativos se eu decidir sair, se eu decidir ir para um outro caminho? E quais são os pontos negativos disso? A gente consegue fazer um balanço grande, né? Isso a gente não consegue fazer em um dia só, tá? Então, é um processo de vários dias, inclusive de autoconhecimento, e quando a gente faz esse balanço, a gente consegue enxergar melhor os nossos medos, né? Que é lá onde vão estar os pontos negativos. E um outro exercício muito legal também é o que de pior pode acontecer em cada caso. O que de pior pode acontecer se eu permanecer? O que de pior pode acontecer se eu sair? E aí eu comparo os piores dos mundos ali, né? O que eu estou mais disposta a resolver de pior em ambos os casos? E aí a gente consegue estruturar melhor essa zona nebulosa, a gente consegue estruturar melhor, caracterizar melhor esse medo, né? Porque quando eu consigo fazer o levantamento do que de pior pode acontecer, eu consigo saber se eu dou conta, né? O que pode acontecer de pior se eu ficar? O que pode acontecer de pior se eu sair? Qual dos dois eu dou mais conta? Porque a gente tem que tomar decisões também muito relacionadas e de acordo com as nossas limitações, com o que a gente dá conta, né? Até para não acontecer a questão do arrependimento, ter que voltar atrás, porque isso é muito duro também, mas também não é o pior, não é a coisa pior do mundo.
Se a gente se arrepender, ok, retoma, tenta arrumar o que foi quebrado, tenta trazer de volta aquilo ali que foi perdido. E não é o pior cenário, não é a pior coisa do mundo se arrepender também. Isso é do ser humano e isso é um grande sinal de humildade. Porque se a gente toma uma decisão e vê que aquilo está muito ruim e a gente continua no muito ruim para não se arrepender da decisão, para não se sentir, estou arrependida, não vou dar o braço a torcer. Não, seja um cenário ou outro, nós temos esse direito de se arrepender e de voltar atrás das decisões. Mas quando a gente passa por um processo de estruturação de tudo que está na zona nebulosa, as chances do arrependimento são menores, porque a gente avaliou muito todos os cenários, a gente avaliou muito todo esse contexto, né? E tomar uma decisão com mais segurança, as chances do arrependimento são menores. Mas não é um terror precisar se arrepender em algum momento de alguma decisão. O que é terror é você passar aí anos na zona nebulosa, passar anos sem tomar uma decisão, que na verdade, quando a gente não toma, já foi tomada, né? Quando a vida toma a decisão por nós, é muito mais duro. A vida é muito mais dura. Então, quando a gente toma ali a responsabilidade da condução da nossa vida e toma decisões, a gente consegue conduzir isso muito melhor do que deixar as coisas irem acontecendo. Então, eu fiz esses exercícios por bastante tempo, então esses 8 meses que eu passei aí na zona nebulosa, fiz várias listinhas, eu e a Cris, nós somos muito adeptas a listinhas, né? Mas isso ajuda muito a deixar mais claro o que a gente está sentindo. Quando a gente escreve, a gente consegue entender melhor nossas emoções. E esses exercícios nos ajudam até a mandar o medo embora, porque às vezes o medo está muito no subconsciente, a gente nem sabe do que está sentindo medo. Então, quando a gente conhece os riscos, né, quando a gente coloca o que pode acontecer de pior, a gente consegue visualizar mais esse medo, né, que às vezes ele é até maior do que a realidade. E isso nos ajuda muito nesse processo de decisão. Cris. Com certeza, Thay. Não, muito legal você lembrar dessas práticas, né? E só para a gente está se encaminhando aqui para um fechamento, é difícil fechar, né? Porque sempre vai abrindo várias portinhas aqui, várias janelinhas, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Essa coisa das listinhas, né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas e já vi, inclusive, em filmes e séries e tal, que quando parceiro, por exemplo, né? E aí eu me lembro de um filme que era um casal e eles estavam prestes a se casar. E aí a menina entra lá no lugar e o cara tinha feito no quadro uma lista de prós e contras de casar com ela. E aí isso deu separação, ela não aguentou, ela achou aquilo o cúmulo da frieza, né? E a gente pode entender, porque nós somos seres mais conduzidos pela nossa emoção. Mas quando a gente consegue equalizar emoção e razão, e as listas, identificado, qual o pior cenário, todas essas coisas que a gente consegue colocar no papel, verbalizar, escrever, racionalizar, a gente ganha propriedade, conhecimento e vai desativando o medo, justamente, né? Como a Tayane trouxe, o medo ele está muito relacionado ao desconhecido. Então eu não sei onde eu estou pisando, não sei para onde eu vou. Claro que isso dá medo. Quando você tem um pequeno controle, ninguém tem controle de nada, mas essas listas, essas ferramentas, essas formas de escrever aquilo que a gente sente ou que a gente está vivendo, elas nos dão uma visão mais próxima. E com isso o medo ele perde um pouco do sentido, né? A gente se sente um pouco mais no controle. Bom, eu fiz essa lista aqui, eu tenho 5 itens pró e 27 contra. Isso já me dá um sinal. Porque fui eu que fiz a lista. Então, assim, eu estou identificando muito mais coisas negativas do que positivas. Isso já é uma pista para eu entender como é que eu estou me sentindo de verdade, sem estar ali escondida no medo, na indecisão, na dúvida, né, no medo de me arrepender. E aí eu acho que um ponto também para a gente pensar é o seguinte: a gente está falando aqui de uma zona nebulosa que a gente precisa encarar, que faz parte do processo, que é muito natural, que a gente fique um tempo ali, né, tomando o pé da situação para tomar uma decisão bem fundamentada,
mas que a gente também não se demore ali mais que o necessário, porque senão a vida entende que a gente está deixando de tomar essa decisão, né? Uma vez que a gente tome uma decisão, essa decisão ela não precisa ser eterna, né? Nós somos seres fluidos, dinâmicos. Eu posso mudar de ideia, por mais que algumas pessoas tenham muita dificuldade com isso e pensem, mas eu já disse que eu ia fazer isso. Mas isso vale a sua felicidade? Você tem o direito de mudar de ideia, né? Ah, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, e aí, poxa, a gente foi caminhando mais um tempo, e agora eu vi que realmente não tem condição. Vou voltar atrás e vou tomar um caminho diferente. E está tudo bem. E isso nos dá também uma certa paz, de entender que nenhuma decisão ela precisa ser definitiva até o fim da vida. Não. Você é vivo, você muda o tempo todo, a sua cabeça muda, você aprende coisas novas, então vamos usar isso a nosso favor. E aí, quando chegar naquele limite da zona nebulosa, que já pesou tudo que tinha que pesar, já fez lista, já pensou, já avaliou, e já está muito perto de tomar uma decisão, e só não toma porque ainda tem um medinho que vai ficar sempre ali, tá? Te segurando, aí a gente mete o louco mesmo e vai, né? Aí a gente aceita, porque a vida é isso também, né? A vida requer essa coragem, esse salto. A gente já conversou aqui sobre isso em outros temas aqui, né? E as escolhas também são isso. Tem uma hora que tudo já está encaminhado, mas ainda tem uma trava ali de medo. Só vai, só vai. E aí depois, com o tempo, provavelmente o tempo vai provar que se você avaliou bem, você tomou a decisão correta. Se por acaso não tiver tomado, para você, num outro momento, mude de ideia de novo. Mas se priorize sempre, pense primeiro sempre em você, na sua felicidade, no seu bem, não aceite menos de ninguém, nem de você mesma, né? Busque e aceite apenas o melhor para você, para o seu bem-estar. É isso que a gente deseja para todos vocês, para nós. Eu vou ficando por aqui, vou passar para a Thay, a gente já vai terminando nossa conversa. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui. Um grande beijo. Deixem aí suas impressões, seus comentários. Sigam a gente nas redes sociais. E até a próxima. Isso aí, Cris. Quero só relembrar que não tomar uma decisão já é uma decisão tomada, né? Não precisa tomar uma decisão imediata, mas trabalhe com estruturação de tudo o que está acontecendo para que a decisão ela aconteça, né? E aconteça de forma tranquila e segura. Conheça todo o contexto, e mais que isso, né, Cris? Trabalhe no autoconhecimento, que isso vai fazer toda a diferença. E aquela vozinha lá no começo, que a gente já sabe o que precisa fazer, ela vai ficando forte cada vez mais, e isso nos dá força para tomar a decisão que é melhor para a gente naquele momento. Eu também fico por aqui, Cris, muito obrigada pela conversa, é sempre bom falar disso, porque é um momento de muito sofrimento para as mulheres, né, quando estão nessa situação de tomar uma decisão. E a gente espera que essa conversa, mesmo que curta, tenha ajudado aí, ao menos, a dar insights, né, de como lidar com esse processo nesse momento. E podem contar conosco aqui, comigo e com a Cris, no Movimento Ilumina, para tratar desses assuntos, né? E para compartilhar com a gente também, se vocês quiserem, nas nossas redes sociais, podem nos buscar no Instagram, no Facebook, e enviar uma mensagem para a gente, compartilhando como é que está esse momento, né? E a gente vai ajudar da forma que a gente pode. É isso aí, Cris. Até a É próxima. isso. Até a próxima. Tchau, gente. Beijão. Tchau, Thay. Beijo. Tchau, tchau. Oi, Thay. Cris, a gente tem que sair e depois volta. Ah, Porque é. eu não consigo Ah, tá. gravar.